Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria de olhar para este capítulo onde nós vamos ver como Deus age para com a nação de Israel. Israel tem sido uma nação que tem rejeitado o amor de Deus. Começou por, logo após a saída do Egito, por fazer um bezerro de ouro para adorar, criando assim uma atitude de idolatria, criando assim imagens de seres criados. E Deus sempre tentou resgatar o amor de Israel, o relacionamento com Israel, e tentou por todos os meios fazer com que Israel voltasse a um relacionamento com Deus. Agora, com o livro de Oseias, Deus está mais uma vez a tentar chamar a atenção deste povo e começa a fazer reflexões acerca da atitude de cada um do povo, inclusive dos próprios sacerdotes. Os líderes são sempre responsáveis também por marcar e ser modelo para os restantes do povo. E aqui os sacerdotes tinham uma grande responsabilidade. Por isso mesmo, Deus vai chamar a atenção dos sacerdotes. Diz assim então este livro de Oseias, capítulo 4, a partir do verso 4 vamos ler e depois iremos fazer alguns comentários. Diz assim a palavra de Deus: Porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçará de dia o profeta, e contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceu da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Em primeiro lugar, temos aqui um comentário a fazer a este texto bíblico, onde Deus se dirige, em primeiro lugar, aos religiosos, àqueles que são os responsáveis por ensinar, por conduzir as pessoas nos caminhos de Deus. Então os líderes religiosos, os sacerdotes, os profetas, aqueles que tinham o conhecimento, ou deveriam ter o conhecimento de quem Deus é, são os primeiros a ser chamados à atenção. Eles, de alguma forma, estavam a permitir e a conduzir até o povo a que ele se corrompesse. E isso já tínhamos visto até no versículo 2, anteriormente, no capítulo 4, mas no versículo 2. E isso era porque eles não conheciam, na realidade, quem Deus era. Eu creio que este é um problema que nós temos também na nossa sociedade. A maior parte dos portugueses se diz cristão. A maior parte foi batizado, a grande maioria, enfim, já foi alguma vez a uma igreja, mas na realidade a maioria dos portugueses também não conhece realmente quem Deus é. Muitas vezes as pessoas fazem uma ideia de Deus completamente distorcida daquilo que a Bíblia ensina. E por isso mesmo há consequências que se manifestam depois na nossa sociedade. Aqui no caso de Israel, dizia o texto bíblico que a mentira aumentava, o roubo, o assassino, os homicídios, os arrombamentos, a criminalidade de uma forma geral estava a aumentar na nação de Israel. E isso normalmente é uma consequência do afastamento das pessoas do relacionamento com Deus. Eu creio que quando na nossa sociedade temos estatísticas tão assustadoras como nós temos, isso reflete no fundo a atitude que o povo tem para com o nosso próprio Deus. As pessoas têm um passado, têm de facto uma base cristã. Toda a população portuguesa ainda se afirma cristã, mas na realidade cada vez que passa o tempo, mais longe estamos dos valores cristãos. Menos conhecimento temos acerca de quem Deus é. E por isso mesmo as situações se vão agravando no nosso meio. Aqui o texto bíblico dizia que os sacerdotes e o povo se tinham esquecido da lei de Deus. E por isso mesmo Deus deixava o povo caminhar pelos seus próprios pés, tomar as suas próprias decisões. Por isso o texto dizia: Eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Eu creio que muitas vezes há líderes religiosos que dedicam mais tempo a fazer reflexões de outras áreas do que propriamente a conduzir
As pessoas, na verdade, no caminho que é Jesus Cristo, muitas vezes dedicam mais tempo a falar sobre determinadas pessoas importantes das comunidades, das igrejas, do que propriamente acerca de quem Deus é e acerca de Jesus Cristo. Eu pergunto como é que é possível ter um cristianismo onde Cristo não é o centro das nossas reflexões. Onde, se calhar, só ouvimos falar de Cristo uma vez de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Isto não pode ser um cristianismo centrado na Bíblia, centrado em Cristo. Nós precisamos de adquirir mais conhecimento acerca de quem Deus é. Se eu lhe fizesse a pergunta assim que me está a ouvir, e talvez fazendo este pequeno teste, poderemos avaliar um pouco o estado da nossa nação. O que é que você conhece acerca de Deus? Quem é Deus para si? Talvez você me está a responder, bem, a ideia que eu tenho de Deus é um Deus que está pronto para nos julgar, pronto para nos castigar, pronto para... E muitas vezes é só esta a ideia que o povo tem de Deus. Um Deus castigador, um Deus zeloso para fazer juízo, um Deus que anda aí a aterrorizar toda a gente. Mas este não é o Deus das Escrituras. Aliás, nós podemos ver aqui, mesmo pelo livro de Oseias, que apesar de Deus estar a advertir o povo das consequências dos seus atos, este livro de Oseias é, acima de tudo, um tratado de amor. Uma preocupação que Deus tem de manifestar o seu amor constante, recorrente para com um povo que lhe tinha sido infiel e que tinha virado as costas a Deus. Realmente necessitamos de perceber esta relação de Deus e os religiosos são os primeiros a ter esta responsabilidade. Os primeiros a ter que transmitir a verdade de Deus. Os primeiros a ter que ter o conhecimento de quem Deus é. Porque se eles próprios não conhecem Deus, se eles próprios chegam no final da sua vida e têm dúvidas sobre a sua eternidade, têm dúvidas sobre a sua relação com Deus, como é que eles poderão ajudar a população em geral a conhecer quem Deus é? Então é necessário que, em primeiro lugar, esses religiosos tenham um encontro com Jesus. Conheçam quem Deus é. Vivam um relacionamento profundo com Deus. Eu lembro-me daquele episódio de Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. É um episódio que frequentemente vem à minha mente, porque aquele caso é um caso típico, talvez até hoje em dia. Nicodemos era um religioso, um homem que tinha responsabilidades ao nível da liderança da sua nação. Ele era um sacerdote, ele tinha responsabilidades de conhecer quem Deus era. No entanto, ele aproximou-se de Jesus durante a noite para tentar questionar quem era Jesus, para tentar entender quem Deus era. Era um religioso que não tinha conhecimento de Deus. E Jesus lhe disse que era necessário ele nascer de novo. E eu creio que precisamos que os nossos religiosos nasçam de novo, efetivamente. Tenham esse encontro profundo com Deus. Porque quando eles passarem a ter esse encontro profundo com Deus, eles poderão, então, aí sim, ensinar o conhecimento de Deus, ensinar a palavra de Deus com toda a propriedade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é bom quando as pessoas desejam ser, portanto, líderes religiosos. Citando, no fundo, o apóstolo Paulo, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se alguém deseja trabalhar para a obra de Deus, aqui o episcopos, o bispo, porque a palavra de Deus usa este sinónimo, bispo, pastor, presbítero, ancião, são 4 termos para designar a mesma função, a função de líder espiritual, de alguém que conduz um rebanho nos caminhos de Deus. Então esta palavra, infelizmente, a nossa cultura tem estratificado, tem hierarquizado os termos, mas na realidade na Bíblia nós encontramos 4 termos para definir no fundo a mesma função. E não tem a ver com a ideia que temos hoje acerca dos religiosos. Hoje é que temos uma hierarquia dentro das religiões, algumas delas cristãs, em que aquilo vai, no fundo, havendo uma certa promoção ao pároco e depois ao bispo, o arcebispo, o cardeal e depois temos o papa na hierarquia católica e algumas outras confissões religiosas, alguns que se dizem evangélicos já não ficam satisfeitos por ser então pastores, também já têm título de bispos, apóstolos e por aí afora, e realmente as pessoas gostam destes títulos. Só que na Bíblia nós encontramos 4 termos que são sinónimos. É bispo, pastor, presbítero ou ancião. E estes são os termos bíblicos para definir aqueles que eram responsáveis pela comunidade cristã. É verdade que a Bíblia diz no livro de Efésios que havia evangelistas, apóstolos, profetas e mestres para dirigir
a igreja e pastores para dirigir a igreja, mas isto não era uma hierarquia, não tinha a ver com funções hierárquicas. Os termos para definir a liderança têm a ver com estes 4 que eu falei, que são encontrados nas Escrituras. Mas voltando aqui ao texto bíblico de Oseias, vemos que Deus chama em primeiro lugar a atenção destes sacerdotes, que são no fundo os primeiros responsáveis pela forma como o povo se está a conduzir, porque para todos os efeitos eles são os primeiros a ter que ensinar, a passar as verdades de Deus, um modelo de vida. Eles são esses primeiros responsáveis de ser esse exemplo para a comunidade. Por isso é que o próprio apóstolo Paulo, no livro que ele escreve a Timóteo, ao falar deste ministério fantástico que é o episcopado, ele diz que o episcopos, portanto o bispo, ou o pastor, ou o líder religioso, deve ser casado, porque se ele não sabe cuidar da sua casa, então como é que ele cuidará da casa de Deus? O laboratório, o protótipo, o balão de ensaio para um líder religioso tem de ser a sua vida familiar. Portanto, e é nesse balão de ensaio que ele dá provas de poder dirigir a casa de Deus. E isso nós encontramos nas cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, onde ele fala sobre a liderança espiritual. Talvez isto seria interessante, um tema para reflexão, para nós pensarmos como é que os nossos líderes religiosos têm ou não esse balão de ensaio. Porque se a maioria dos nossos líderes religiosos, em termos da cristandade, não são casados, como é que eles vão viver esta verdade de Deus, das cartas que o apóstolo Paulo escreve? Ainda que a Bíblia diz que aquele que não casa tem mais disponibilidade para servir a Deus. Mas, por outro lado, temos de facto esses textos que nos ensinam que aquele que quer servir na casa de Deus deve ter a sua família sob disciplina, deve ter os seus filhos nos caminhos do Senhor, deve ter um exemplo em casa antes de poder servir na casa de Deus. E aqui vemos também a mesma coisa. Os sacerdotes são responsáveis e são responsabilizados pela forma como o povo se conduz. O verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento. Veja bem esta questão. E aqui não tem a ver com conhecimento intelectual. Muitas vezes vemos, algumas pessoas chegam perto de mim e perguntam: o que é necessário para ser um pastor? O que é necessário para ser um líder religioso? É preciso fazer um seminário? E as pessoas pensam que o conhecimento aqui é um conhecimento académico. Não, Deus não está a falar de um conhecimento académico. Deus está a falar de um conhecimento relacional, de um conhecimento onde a pessoa desenvolve uma relação com Deus e por isso conhece quem Deus é. Não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento académico, não é um conhecimento meramente científico, porque muitas vezes confundimos aqui, quando a Bíblia fala do conhecimento, pensamos que se está a tratar de um conhecimento científico, de 2 mais 2 igual a 4, coisas deste género. Não tem a ver com isto. Tem a ver com um relacionamento profundo com Deus. Deus quer se relacionar com o homem e é deste conhecimento que Deus está a falar. É a mesma coisa, e Deus usa aqui esta imagem, portanto não estou a fazer nenhum abuso às Escrituras. Deus usa esta imagem do casamento para descrever o tipo de conhecimento que Ele quer ter com o seu povo. Um homem pode ter um conhecimento tremendo sobre como é que funciona uma mulher, a fisiologia, a anatomia, a psicologia da mulher, mas no entanto, se ele não tiver uma mulher para com quem se relaciona, para desenvolver esse relacionamento, ele terá meramente o conhecimento académico. Ele poderia estudar os maiores compêndios sobre as mulheres, sobre o que leva uma mulher a pensar assim, assada, mas se ele nunca tivesse um relacionamento direto com uma mulher, ele nunca teria realmente um conhecimento de quem é, o que significa ser uma mulher. Então é realmente aqui que nós vemos a diferença. O homem pode estudar muito acerca de quem Deus é, mas se não desenvolver um relacionamento com Deus, ele ficará meramente por um conhecimento académico. E não é disto que Deus está a falar. Deus queria que o seu povo, assim como os sacerdotes, tivessem um conhecimento experimental, um conhecimento baseado na sua experiência com Deus. E foi este tipo de conhecimento que os sacerdotes rejeitaram. Por isso, Deus diz que se eles rejeitam um relacionamento com Deus, então Deus deixa-os fazer o seu caminho. Deus diz: ok, então, tudo bem, podem fazer o vosso caminho, eu não vou forçar mais o relacionamento convosco. Porque, na realidade, o povo abandonou esse relacionamento com Deus. É por isso que aqui nós precisamos de desenvolver essa relação com Deus. Jesus
tem uma frase tremenda quando ele está naquele momento de resistir à tentação no deserto e Satanás traz-lhe aquela tentação que era transformar as pedras em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, mais do que qualquer coisa que é vital para a nossa existência, como comer ou beber, Jesus diz: o mais importante é conhecer quem Deus é. E na realidade esta é a coisa mais importante da vida. Quando nós realmente desenvolvemos um relacionamento com Deus, ao ponto de conhecer o caráter de Deus, conhecer aquilo que Ele quer para nós, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Quando nós desenvolvemos essa atitude com Deus, então realmente as coisas mudam na nossa vida. As coisas mudam no meio de um povo. Podemos dizer que assim há um avivamento espiritual, sim. Quando nós, na realidade, percebemos quem Deus é, começamos a conformar a nossa vida ao padrão de Deus, à vida que Deus tem para nós e começamos efetivamente a viver. Porque, na realidade, muitas pessoas pensam que vivem envolvendo-se em alcoolismo, nas drogas, desenvolvendo vícios e práticas que são destrutivas para o nosso ser, mas, na realidade, as pessoas estão cada vez mais aprisionadas e menos livres. Agora Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós só experimentamos essa vida abundante quando temos um conhecimento de quem Deus é. É por isso que este texto é tão interessante quando analisamos este texto. Deus aqui mostra claramente o seu amor para com o povo e Deus quer realmente desenvolver essa relação com o povo. Mas é necessário que o povo de Israel queira. Por isso, continua este capítulo 4, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda para com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vejam bem como o povo se foi afastando daquilo que Deus é. Deus disse, ok, se é assim, então, se querem viver longe de mim, vamos tratar disso. Vamos viver longe uns dos outros, porque na realidade desprezaram a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. O que prevalece neste povo é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Como os animais do campo, as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E prossegue ainda no verso 7, quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudaria a sua honra em vergonha. Vemos que o facto do povo ter uma certa prosperidade, quer em termos populacionais, quer em termos económicos, isso não fez com que o povo reconhecesse a mão de Deus sobre eles. E isto, mais uma vez, parece quase a história da Europa. A história da Europa é onde, neste momento, na Europa e no mundo ocidental, há mais abastança, há mais fartura, há mais qualidade de vida em termos materiais e, no entanto, é onde se ouve mais reclamações, onde as pessoas estão constantemente a denunciar e a querer contrariar Deus e a querer dizer que Deus não é bom e Deus não faz isto, e se Deus é bom porque há tanta guerra no mundo. E se nós formos falar com as pessoas que infelizmente estão a viver esse drama, e não estou a desvalorizar de modo algum esse drama, essa dificuldade, essas pessoas são próximas de Deus, buscam a Deus, sabem que não é Deus que está a promover a guerra, mas sim o pecado do homem, e por isso mesmo mantêm uma relação profunda com Deus. Nós aqui, que vivemos abastados, vivemos, enfim, com alguma tranquilidade, ainda que nós, Portugal, sempre a cauda da Europa neste aspecto, poderíamos ter e queremos sempre olhar para os outros países onde há mais abastança, mas não é isso que promove a relação com Deus, não é isso que resolve o nosso problema do nosso íntimo, é a relação com Deus, efetivamente. Aqui o povo de Israel tinha uma série de situações pacíficas em termos económicos, em termos de prosperidade, mas na realidade eles estavam vazios por dentro. E por isso mesmo vemos que este povo está desorientado, apesar de ter todas as coisas, continua a caminhar para longe de Deus. O verso 8 diz, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo ardente. Isto aqui ainda falando dos sacerdotes. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-los-ei pelo seu procedimento e lhes darei o paga das suas obras. Aqui vemos como Deus, se Ele de facto fizesse isso, pagasse sempre por aquilo que nós merecemos,
nós teríamos um destino terrível. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus faz isso por graça, faz com que nós tenhamos um relacionamento com Ele gratuitamente. Nós precisamos simplesmente reconhecer a nossa caminhada, reconhecer o nosso erro, voltar-nos para Ele e aceitar esse presente que Ele nos dá. Vemos aqui que os sacerdotes, mais uma vez, até promoviam este tipo de comportamento. Eram eles os primeiros, talvez, a desenvolver esta ideia para que o povo não se arrependesse, não se voltasse para Deus, porque na realidade eles estavam a beneficiar com o pecado do povo. Quanto mais pecado, lembramos só que estamos num período em que as pessoas levavam as suas ofertas ao templo e era, no fundo, através dos animais que eles sacrificavam, que o povo sacrificava, que os sacerdotes tinham o seu alimento garantido. Então, no fundo, eles faziam, ok, quanto mais pecado, mais ofertas, logo o nosso sustento está garantido. E, infelizmente, vemos alguns líderes religiosos que têm esta mesma mentalidade. Quanto mais as pessoas estão atemorizadas, quanto mais andam assustadas, quanto mais andam, assustadas com aquilo que alguns líderes vão anunciando, mais ofertas trazem ao templo e mais esses sacerdotes enchem o seu ventre. E na realidade precisamos de tomar alguma cautela. Não podemos pactuar com esses discursos que tentam extorquir às pessoas os seus bens simplesmente porque isto e porque aquilo. Temos que olhar para a palavra de Deus, deixar Deus falar o nosso coração e perceber que a relação com Deus é o mais importante de tudo. É por graça que Deus faz isso. Ele fez trazendo em Cristo Jesus a punição que nós merecíamos. Por isso nós hoje temos um relacionamento que é oferecido pelo próprio Deus. E aquilo que nós fazemos, seja de ofertas, porque o povo deveria fazer ofertas, não é isso que está em questão. Porque o próprio Deus tinha dado essas orientações. Mas deveria ser um ato de amor. Deveria ser um ato relacional e não por um medo, não por ritual, não por tradição. E quando nós compreendemos isso, então a nossa relação com Deus muda radicalmente. E eu espero sinceramente que você hoje tenha compreendido um pouco mais do amor de Deus, daquilo que Deus quer fazer para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.